Hoje vamos focalizar importantes trabalhos sociais desenvolvidos no Centro Espírita Cristianismo Redivivo, a campanha do Quilo, a campanha Alta de Souza, a Sopa Fraterna. E vamos focalizar também a vida e a obra dos precursores destas ações, o senhor Natal Justino da Costa e o senhor José Caetano. Hoje teremos como apresentador de nosso programa Paulo de Tarso Andrade, trabalhador do Centro Espírita Cristianismo Redivivo. Olá, que nos abençoe Jesus nesse instante, a todos os telespectadores. Hoje, ao começarmos mais um programa Caminho da Luz, focaremos um tema muito importante, que trata-se das atividades assistenciais da nossa querida Casa Espírita, o Centro Espírita Cristianismo Redivivo. Queremos recordar, voltar ao tempo e recordar uma história singela, mas que retrata muito bem todo o início de como começou toda essa trajetória das atividades assistenciais no Centro Espírita Cristianismo Redivivo. Na década de 60, um senhor chamado José Caetano de Andrade estava de passagem numa cidade chamada Monte Carmelo, e então, em visita ao Centro Espírita daquela cidade, o senhor Joaquim Veloso, presidente da casa, um médium muito importante, de bastante relevância naquela casa, ele, conversando com o meu pai, enfim, trocando assuntos acerca dessa doutrina tão importante que é o Espiritismo, eles, coincidentemente, tinham marcado uma viagem para Unai. Um iria para Catu, o outro a Unai, no caso o seu Zé Caetano, meu pai. E então, quando eles estavam dentro do ônibus, se dirigindo até o Noroeste Mineiro, eis que o seu Joaquim Veloso, sentado ao lado do meu pai, fica observando o meu pai e começa a dar algumas gargalhadas. O meu pai, sem entender o que estava acontecendo, pergunta: seu Joaquim, o que está acontecendo? Eu estou com algum problema? Estou com a imagem... Tem algum problema? Não, está tudo bem. Eu estou rindo é do que vai acontecer. Como assim o que vai acontecer? É porque você está indo para o Unai passear, você está indo a passeio, mas não sabe você que você não retornará mais. Lá você vai ficar. E assim realmente se deu. O meu pai riu, não acreditou muito naquela história, e então, quando ele chegou ao Unai, o seu Joaquim Veloso ficou em Paracatu, que a tarefa dele era em Paracatu. O meu pai, chegando ao Unai, foi ter com o seu irmão. Naquela época tinha muitas lojas comerciais aqui no Unai, e o seu irmão quis arrumar para ele um lote, já uma casa, para que ele viesse morar aqui. Só que o meu pai desdenhou e disse o seguinte: não, o meu lugar é em outras paragens, eu não vim para ficar, eu só vim para passear. E ele foi então encontrar com o seu Natal Justino da Costa, que aliás tinha sido indicado pelo seu Joaquim Veloso. E nesse encontro com o seu Natal Justino, acabou acontecendo toda essa situação do lançamento da campanha do Quilo aqui no Unai. O seu Natal ofereceu para ele um local dentro do Centro Espírita, o Centro Espírita que já existia aqui no Unai, e então o meu pai, o senhor José Caetano, começou o desenvolvimento, as tarefas da campanha do Quilo. Ele começou sozinho, sofreu bastante perseguição. Não vamos entrar no mérito da questão dessas perseguições, é normal, porque afinal de contas, naquele momento, dadas o início das atividades, visitação nos lares, fazendo a campanha, enfim, batendo nas portas, pedindo um donativo para as famílias carentes, acabava se divulgando uma doutrina até então desconhecida nessa cidade, que é o Espiritismo. E com o passar dos anos, novos companheiros foram surgindo para aderirem à campanha do Quilo. Então, pessoas que sequer haviam ouvido falar em Espiritismo, enfim, achavam o trabalho bonito. Como é que pode uma pessoa bater de porta em porta, sacrificar o seu sábado, podia de repente estar com a família e se humilhar perante as portas pedindo donativos para alimentar pessoas que de repente ele nem conhecia. Então ele continuou o seu trabalho, foram surgindo novos adeptos e a campanha do Quilo hoje se tornou um marco dentro de Unai, muito conhecida. Hoje facilmente se bate às portas, dificilmente se recebe um não. Quando recebe, às vezes é porque a pessoa realmente não pode colaborar, ou porque não é adepta ao Espiritismo, ainda não compreende a doutrina espírita, não compreende que aquele donativo irá não apenas saciar a fome de uma família bastante carente,
mas também irá ajudar para que aquela família fortaleça os seus laços junto ao Espiritismo, que aquela família tenha um estímulo de vida para prosseguir a sua jornada terrena. E vale ressaltar que esses donativos angariados na campanha do Quilo, eles não vão especificamente para famílias que frequentam o Espiritismo, que são adeptas ao Espiritismo. O Espiritismo, ele não vê cara, ele não vê coração, ele vê a necessidade da pessoa, independente do credo religioso dela, da escola religiosa que ela professa. Muitas vezes essas famílias até desconhecem uma questão religiosa, elas não frequentam uma determinada religião, porque elas têm mais a fome do corpo. E uma vez estando aqui na casa espírita, elas, além de receber o pão material, elas recebem também o pão espiritual, não no sentido de forçá-la a seguir a doutrina espírita. À medida que ela vai conhecendo os trabalhos, então o que acontece? Ela toma gosto, ela tem um novo objetivo na vida e ela se estimula, ela passa a saber sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o que ela está fazendo aqui na Terra, o porquê desse sofrimento, o porquê dessas aflições. Por que tantas pessoas têm a casa abastada, são abastadas financeiramente, têm o que de comer todo dia e de repente aquela pessoa não tem? Então todas essas questões aflitivas, ela acaba encontrando as respostas para isso e ela passa a frequentar a casa de uma forma natural, repetimos, independente do credo religioso dela. Mas quem foi o senhor Natal Justino da Costa? Natal Justino da Costa, o homem, a missão, a prosperidade e o nosso pleito de gratidão. Em recente entrevista, conversamos com Branca, uma das filhas do senhor Natal Justino da Costa. Eu lembro quando foi a construção do centro, que na época ele vendeu uma casa em Monte Carmelo. Aí ele pegou a metade e comprou esse lote e doou o lote e começou a construção. Na época era ele e a minha mãe, o senhor João Costa, com a família, que começaram. Depois chegou o senhor Caetano, que realmente os dois começaram um bom trabalho na questão dessa campanha do Quilo. É um trabalho assim com muito amor, que a gente sabe que para resolver os problemas da vida é só através do amor. E isso a gente percebia muito forte no meu pai. E eu lembro dele nos dizer que quando a gente tivesse que ajudar alguém, não levasse em conta o rótulo religioso, porque o que é importante é o bem que você vai fazer, não importa o pensamento, a ideologia das pessoas, mas fazer aquilo de coração. E hoje esse trabalho está tendo essa repercussão tão importante, tantas outras obras sociais estão sendo desenvolvidas, projetos. Como é que você se sente vendo essa semente que foi plantada na década de 40, hoje, na década de 60, hoje se transformando em tantas ações? Olha, isso é maravilhoso, porque eu lembro quando ele comprou o terreno onde hoje é a tecelagem. Ele foi me ensinar a dirigir. E quando eu saí com ele, ele falou: olha, eu vou passar, te mostrar uma chácara que eu comprei para que sirva para o desenvolvimento e a dignidade das pessoas, porque aquele local será um local especial para realmente as pessoas se profissionalizarem. Então, além do trabalho social, no sentido da ajuda, ele já pensava no desenvolvimento da pessoa, no sentido profissional. Realmente foi um grande homem. Né? Porque na verdade a morte não existe. Branca, você também me contava há pouco tempo com relação
ao seu Natal Juscelino da Costa político. Que lembranças você tem daquela época onde ele se candidatou a vereador? Olha, foi muito lindo, porque eu estudava em Brasília e recebi uma carta dele. Nessa carta, ele contava que tinha sido convidado para candidatar a prefeito, mas que ele achou muito para ele cuidar do prédio. Ele iria apenas ajudar a varrê-lo e que iria candidatar. E quando eu cheguei, que estávamos conversando, ele me disse: minha filha, se for para você ensinar as pessoas a votarem, que queiram votar em mim, tudo bem, mas por favor, não fale da moral de ninguém, não queira conseguir votos desfazendo das outras pessoas, porque se tiver que ser, realmente seja pelo livre-arbítrio das pessoas. Isso a gente tem que respeitar nas pessoas. De fato, ele ganhou a eleição. Ele ganhou e foi assim bem votado. Inclusive ele foi o presidente da Câmara dos Vereadores, né? Ele, quando ele faleceu, ele estava como presidente. E assim a campanha do Quilo ia ganhando corpo e notava-se a necessidade de novas atividades na casa espírita. Como, por exemplo, a campanha era feita, sempre foi feita aos sábados. Então, quando chegava aos domingos para a distribuição daqueles donativos recebidos, a intenção não era só doar o pão material, aqueles donativos. A intenção era também esclarecer, trazer a luz do esclarecimento para essas pessoas que tinham sede do pão espiritual e sequer sabiam disso. Assistir às palestras de domingo, receber o passe, enfim. Mas enquanto essas pessoas aguardavam, elas sentiam também, obviamente, o seu estômago vazio. Então, mediante algumas reclamações, enfim, chegou-se à conclusão que deveria se criar a sopa fraterna na casa espírita. Então, daí acabou acontecendo a ideia de se lançar a campanha da sopa. Como assim a campanha da sopa? A campanha do Quilo era feita de manhã, passou a ser feita na parte da tarde e na parte da manhã criou-se a campanha da sopa. Então a campanha da sopa passou a ser realizada na parte da tarde, onde o senhor José Caetano visitava os comércios, e até hoje ele faz isso, supermercados, armazéns, enfim, açougues, onde ele arrecadava verduras, ingredientes necessários à confecção da sopa. E aos domingos, os donativos arrecadados na campanha do Quilo eram e são distribuídos, como também a confecção da sopa, que alimenta aos frequentadores de domingo para que eles tenham um suporte físico para esperar o momento sublime da palestra, os esclarecimentos acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E assim, os domingos que eram recheados com os donativos, com palavras confortadoras à luz do Evangelho de Jesus, passou também a confecção da sopa fraterna, alimentando aqueles pobrezinhos, aquelas mãezinhas carentes, os filhos, que muitas vezes vinham para cá com o estômago vazio. E aí elas passaram a ter um alento a mais para participar das atividades do domingo. E assim as atividades no centro foram crescendo, novas ideias foram surgindo, companheiros passaram a visitar outras cidades para conhecer mais atividades do espiritismo, enfim, outras orientações acerca do espiritismo, e descobriu-se um movimento muito bonito chamado Alta de Souza, Campanha Fraterna Alta de Souza, o movimento da CONCAFRAS, que é a confraternização das campanhas fraternas Alta de Souza, e esses companheiros trouxeram essas ideias para cá, para o Centro Espírita Cristianismo Redivivo. E em reuniões com os dirigentes da casa, acabaram por criar também, paralelo à campanha do Quilo, a campanha fraterna Alta de Souza. Assim como a campanha do Quilo, porque fica a entender que a campanha do Quilo é apenas para arrecadar donativos. Nada disso. Também divulga a mensagem espírita, a doutrina espírita. E a campanha fraterna Alta de Souza veio com esse objetivo também, da divulgação em massa do espiritismo. E como são realizadas essas campanhas, tanto a campanha do Quilo como a Alta de Souza? Aos sábados, nos reunimos aqui na Casa Espírita, os integrantes dessas duas campanhas, enfim, por volta das 14h30,
onde nos preparamos, nos harmonizamos, fazemos uma prece inicial e aí os grupos se dividem. Um com a equipe verde, campanha fraterna Alta de Souza, outro grupo com os coletes azuis, que é a campanha do quilo, e cada grupo vai para um determinado bairro. Chegando nesses bairros, essas campanhas batem as portas, especificam sobre o objetivo da campanha. Estamos realizando a campanha do quilo, gostaríamos de saber se vocês poderiam colaborar com alguma coisa, enfim. Falamos para onde vão esses donativos, quais são as famílias, que famílias são assistidas por esses donativos, enfim. E a pessoa doando ou não, nós entregamos a ela uma mensagem. Essa mensagem normalmente traz uma palavra confortadora, uma palavra que de repente aquela pessoa que nos atendeu precisava daquela palavra. Nós temos diversos casos, poderíamos citar rapidamente alguns, como por exemplo, uma pessoa que estava, uma garota, uma adolescente que estava prestes a cometer o aborto. Então, ao receber a mensagem, ao receber a visita da campanha na casa dela, ela contou o seu problema, enfim, acabou doando ali uma porção de arroz e recebeu a mensagem. Ao ler a mensagem, ela procurou o pessoal da casa espírita e disse que tinha desistido de abortar porque a mensagem aconselhava a desistência do aborto. Coincidência? Nós espíritas sabemos que não existe o acaso. Então, a visita da campanha do quilo e da campanha Alta de Souza tem o objetivo de divulgar e esclarecer e não simplesmente receber um donativo para matar a fome do corpo. Mas afinal, por que falamos tanto sobre campanha do quilo, campanha fraterna Alta de Souza, sopa fraterna? O que tem a ver essas atividades com a doutrina espírita? Sim, porque quando se fala em espiritismo, logo, para aquelas pessoas que desconhecem acerca dessa doutrina tão maravilhosa, já se pensa logo em reencarnação, em espíritos, mediunidade, o sobrenatural. Geralmente se pensa dessa forma. Nós pretendemos, nesse programa, mostrar que a doutrina espírita, ela tem como lema: fora da caridade não há salvação. Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, ditada pelos espíritos de luz, ele não escreveu fora do espiritismo não há salvação. Chico Xavier mesmo disse: se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, ele, Chico, não teria sido espírita. Então, nós não podemos achar que fora do espiritismo ou fora de uma outra escola religiosa, nós não teremos a salvação. Nós vamos encontrar a salvação através da prática do bem, através de sermos solidários com o nosso semelhante, através da caridade, não aquela caridade simplesmente de doar o alimento. Isso é importante, claro, vai saciar a fome, mas também de levar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, trazer os ensinamentos de Jesus de uma forma clara, de uma forma lúcida, para aqueles que têm sede de saber, mas que não sabem. Então, o intuito dessas atividades assistenciais, da campanha do quilo, campanha Alta de Souza, da sopa fraterna, é justamente isso. Além de arrecadar, levar, divulgar o espiritismo para aqueles que não conhecem. Então, essa é a importância dessas atividades assistenciais. Então, quando você estiver em sua casa, tranquilo, num sábado, no período entre 15 e 17 horas, e você receber a visita de um caravaneiro, ou da campanha do quilo, ou da campanha fraterna Alta de Souza, saiba que, ao doar um alimento, você ajudará uma pessoa carente, não apenas no sentido de matar a sua fome, mas fique sabendo que aquela pessoa, aos domingos também, assistirá uma palestra, palestra essa que iluminará essa pessoa à luz da doutrina espírita, e com o tempo ela própria vai aprender, digamos assim, a pescar o seu peixe. Então o intuito nosso, fiquem tranquilos, não é simplesmente alimentar aquelas pessoas, fisicamente falando, mas principalmente levar a elas o ensinamento de Jesus, esclarecido por essa doutrina tão esclarecedora, tão confortadora, que é a doutrina espírita. A equipe do programa A Caminho da Luz registrou no dia 18 de abril, Dia do Espírita, a comemoração do aniversário de 80 anos do Senhor José Caetano.
Ele fez questão de estar junto daqueles que auxilia há muitos anos, junto de amigos e familiares. O meu pai, por exemplo, sempre foi uma pessoa simples, uma pessoa trabalhadora, né? E sempre tentou se direcionar para o caminho certo, se esforçou para seguir o caminho certo da vida. E é exatamente através disso que nós conseguimos construir uma base sólida, que nós conseguimos construir uma casa numa rocha firme, né? Não é à toa que ele está chegando aí a 80 anos de idade e às vezes até muito mais forte que nós os filhos aqui, né? E essa lembrancinha, né, em nome de todos nós, em nome de todas as crianças, que de uma forma ou de outra, todos somos crianças do Senhor José, né? Tantos aqui ele viu crescer, agora está vendo crescer as outras criancinhas. E todos nós sabemos que a base desse trabalho, o sustentáculo desse trabalho, é no plano espiritual Jesus. E aqui na terra o Senhor José Caetano. E esse sentimento de ternura e gratidão e carinho, eu tenho certeza que eu compartilho aqui com todas as pessoas. E nós queremos, assim, com o coração cheio de muito amor mesmo, agradecer por essa pessoa maravilhosa que é o Senhor José Caetano. Deus te abençoe. Gostaria que o senhor comentasse sobre esse trabalho tão importante que é realizado pelo seu irmão aqui na Casa Espírita. É muito importante, que a gente admira esse trabalho que meu irmão há bem anos vem fazendo. A gente fica contente de vir aqui nos trabalhos, porque aqui é bem recebido e a gente sai daqui alegre de tanta gente boa que a gente vê aqui presente, sabe? Então, esses são os desejos que a gente deseja sempre que continue. Todo mundo com saúde e que a gente pode continuar sempre aqui ao lado de todo mundo aqui. José Caetano, exemplo de caridade e amor ao próximo. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Queremos lembrar também que além da campanha do quilo, campanha fraterna Alta de Souza, a sopa fraterna, nós temos diversas outras atividades aqui no Centro Espírita Cristianismo Rede Vivo, atividades essas que serão abordadas nos próximos programas. Aliás, programas esses que têm trazido muita luz, muito esclarecimento, têm divulgado bastante o Espiritismo no Noroeste Mineiro, enfim, nas cidades que recebem as imagens da TV Rio Preto. E queremos convidar a todos vocês, telespectadores, que assistam o nosso programa Caminho da Luz, sempre às terças-feiras, às 18 horas, com reprise aos domingos, no horário de 11h30. Então, é um programa que realmente traz muito conforto e muito esclarecimento. Tire suas dúvidas acerca do Espiritismo assistindo a esse programa maravilhoso. E também compareça à nossa Casa Espírita, localizada na Rua de Djalma Torres, número 704, bairro Centro, onde você poderá procurar um dirigente da casa, um trabalhador da casa e tirar demais dúvidas que porventura te atormentam. Participe conosco. A doutrina espírita é uma doutrina linda, é uma doutrina maravilhosa e tem tantas respostas para as nossas dúvidas. Gostaríamos de convidar a todos os telespectadores de Unai, Paracatu, João Pinheiro, Natalândia, que recebem as imagens da TV Rio Preto, logicamente com esse programa maravilhoso, A Caminho da Luz. Participem conosco, vamos conhecer mais, estudar mais acerca da doutrina espírita. E que Jesus abençoe a todos que estiveram conosco nesse horário, que sua casa seja nesse instante recebedora da luz, das bênçãos, da paz e da harmonia do nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão querido, que assim seja.